a epopeia do Templo de Salomão, onde o infinito encontrou a rocha. Foi uma manhã que as crônicas de Jerusalém guardariam não apenas como um evento, mas como o ápice de sua existência espiritual, um momento singular que jamais se repetiria com tamanha pureza. Antes mesmo que os primeiros raios do sol cruzassem as montanhas de Moabe, a cidade já pulsava. O firmamento sobre o Monte Moriá estendia-se como um manto de seda azul cristalina, sem que o rastro de uma única nuvem ousasse manchar a vastidão do horizonte. Parecia que o próprio cosmos havia sido lavado para aquela ocasião. O sol de verão, ao subir, derramava um resplendor dourado sobre as pedras calcárias, brancas e recém-cortadas, que pavimentavam o pátio. Sob a luz intensa, o complexo do templo não parecia ter sido erguido por mãos mortais, mas sim esculpido em um bloco de mármore celestial que emitia seu próprio brilho interior. Cada ângulo, cada coluna, cada detalhe em relevo falava de uma perfeição que transcendia o mundo terreno. No vasto átrio externo, congregava-se a maior e mais solene assembleia, já registrada nos anais sagrados de Israel. Era um mar de rostos tomados pela expectativa, anciãos de barbas brancas que choravam de alegria, líderes tribais com suas vestes coloridas, músicos com harpas de madeira de oliveira e o povo comum, camponeses, artesãos e pastores, todos unidos por um silêncio reverente que pesava mais do que qualquer som. Mais de 120 sacerdotes, purificados por rituais ancestrais e vestidos com túnicas de linho finíssimo e turbantes imaculados, ergueram simultaneamente suas trombetas de prata. Ao sinal do rei Salomão, o som irrompeu como um trovão divino que sacudiu as fundações das colinas da Judéia. Não era apenas música, era um brado litúrgico, uma frequência que fazia o próprio ar vibrar, como se a criação inteira, finalmente, estivesse respondendo ao chamado do seu Criador. Os levitas, organizados em coros monumentais, elevaram suas vozes em uma harmonia perfeita. As melodias subiam em ondas de louvor absoluto, inundando cada fenda do edifício, com cânticos ao Deus de Israel, porque Ele é bom, cantavam eles, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, no auge da exaltação, o tempo pareceu parar. Sem qualquer intervenção humana, o fogo desceu. Não era um fogo comum, era o fogo teofânico, puro, santo e avassalador, que irrompeu diretamente do invisível para devorar os sacrifícios. Naquele instante, a glória de Deus, a Shekinah, encheu a casa com tamanha densidade que os sacerdotes caíram por terra. O templo estava pronto, e o Rei do Universo aceitara o convite para habitar entre os homens. Para compreender a gravidade histórica deste evento, é necessário retornar aos séculos de peregrinação. Por quase 500 anos, desde a libertação milagrosa do Egito, sob o cajado de Moisés, o ponto de contato entre o divino e o humano fora o tabernáculo. Imagine uma tenda portátil, desenhada nas areias escaldantes do Sinai, segundo um modelo mostrado no topo da montanha. Aquela estrutura era uma obra-prima de simbolismo e engenharia nômade. Suas cortinas eram tingidas com as cores da realeza, azul, púrpura e carmesim, bordadas com querubins que guardavam o acesso ao mistério. Contudo, apesar de sua beleza, o tabernáculo era o reflexo de um povo em movimento, um povo que ainda não tinha raízes. Ele viajou pelas areias, cruzou o rio Jordão, a seco, e repousou em Siló, durante os dias caóticos dos juízes. No centro daquele santuário móvel, protegida por camadas de peles e linho, repousava a Arca da Aliança. Ela era o coração pulsante de Israel, o baú de acácia que guardava as tábuas da lei, o maná do céu e o cajado de Arão que florescera. Deus não era um ídolo estático de pedra como os deuses das nações vizinhas. Ele era o guia vivo que marchava com seus filhos. Mas o coração de Israel
agora estabelecido em sua própria terra, ansiava por permanência. O nômada finalmente queria um lar. O rei Davi, o monarca guerreiro que consolidara as fronteiras e fizera de Jerusalém a cidade da paz, sentia um peso em sua consciência real que nenhum banquete poderia aliviar. Enquanto ele repousava em um palácio suntuoso, construído com o aroma doce e as fibras densas do cedro libanês, o trono de Deus ainda residia sob cortinas de linho. Eis que eu moro em uma casa de cedro, lamentou Davi ao profeta Natã, enquanto olhava pela janela para o pátio onde a tenda balançava ao vento, enquanto a arca de Deus está entre cortinas. Davi não queria apenas um edifício, ele queria dar a Deus uma morada digna de sua majestade. No entanto, o desígnio divino era diferente. Embora seu desejo fosse puro, suas mãos haviam derramado o sangue de muitas batalhas necessárias para a sobrevivência da nação. O templo, o lugar de descanso, deveria ser construído em um tempo de Shalom, paz, por um homem de paz. Esse homem seria seu filho, Salomão. Davi aceitou o decreto com uma humildade que definiu sua grandeza. Se ele não podia ser o construtor, ele seria o maior arquiteto de bastidores da história. Ele dedicou os últimos anos de sua vida a acumular uma fortuna que desafia a compreensão moderna. Ele reuniu 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. Para dar uma perspectiva histórica, estamos falando de mais de 3.400 toneladas de ouro puro. Ele também preparou bronze e ferro em quantidades tais que as crônicas dizem que não se podia pesar. Mais do que tesouros, Davi deixou para Salomão o modelo, as plantas arquitetônicas que lhe foram reveladas. Ele organizou as divisões dos sacerdotes, os turnos dos cantores e a logística do serviço sagrado. Quando Davi morreu, ele não deixou apenas um reino para seu filho, ele deixou um projeto de eternidade. Salomão deu início à obra no 4º ano de seu reinado, por volta de 966 a.C. O local escolhido não foi uma coincidência geográfica, mas uma escolha espiritual profunda, o Monte Moriá. A rocha sobre a qual o templo seria erguido era a mesma onde, séculos antes, Abraão oferecera seu filho Isaque no teste supremo de fé. Era o lugar onde o céu e a terra já haviam se tocado antes. O processo de construção revelou uma disciplina espiritual sem paralelos na história da arquitetura antiga. Nas crônicas de 1º Reis, registra-se um detalhe que assombra os leitores até hoje. Não se ouviu nem martelo, nem machado, nem qualquer instrumento de ferro durante a montagem do edifício no monte. Como isso foi possível? Cada bloco de pedra colossal era cortado, esquadrinhado e polido nas pedreiras profundas, localizadas fora dos limites da cidade. Os artesãos trabalhavam no escuro e no pó, seguindo as medidas exatas dadas nos planos de Davi. Quando essas pedras chegavam ao canteiro de obras no Monte Moriá, elas se encaixavam com uma precisão milimétrica, em um silêncio absoluto. Este detalhe não era meramente uma demonstração de habilidade técnica, era um princípio teológico. A obra de Deus só deve ser feita com ordem e quietude interior. O barulho do esforço humano, o clamor da ferramenta ferindo a pedra e a vaidade do alarde não tinham lugar na presença do Senhor. O templo crescia como se estivesse brotando da terra, silencioso e majestoso. Durante 7 anos, o projeto consumiu a energia de 180.000 trabalhadores. 30.000 homens de Israel trabalhavam em turnos no Líbano, derrubando cedros gigantes. 80.000 cortadores de pedras trabalhavam nas montanhas e 70.000 carregadores transportavam os materiais. Esta cooperação internacional, que incluiu o rei Irão de Tiro, transformou Jerusalém no centro tecnológico e artístico do mundo antigo. O interior do edifício
Era uma visão de outro mundo. As paredes foram revestidas com cedro, intrincadamente esculpidas com figuras de querubins, palmeiras e flores abertas. E então, o toque final. Cada centímetro de madeira e pedra no interior foi coberto com ouro puro de Ofir. Quando as luzes das lâmpadas eram acesas, o ouro refletia a luz de tal forma que o ambiente parecia ser feito de fogo líquido. O lugar santíssimo, o Debir, era um cubo perfeito de 10 metros de lado, um espaço de perfeição geométrica absoluta. Lá dentro, Salomão colocou 2 querubins colossais de madeira de oliveira, cada um com 5 metros de altura, totalmente banhados a ouro. Suas asas se estendiam de parede a parede, tocando-se no centro, criando um dossel de proteção sobre o lugar onde a Arca da Aliança finalmente encontraria seu repouso permanente. No dia da inauguração, após os sacrifícios e a entrada da arca, o rei Salomão subiu em uma plataforma de bronze diante do povo. Ele não estava ali como um ditador orgulhoso, mas como um intercessor humilde. A oração que ele proferiu, preservada no capítulo 8 de 1 Reis, é um dos documentos teológicos mais profundos da humanidade. Ajoelhado e de braços abertos para o céu, o rei mais sábio que o mundo já conheceu questionou a própria lógica de sua obra. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Nesta frase, Salomão reconhece a transcendência de Deus. Ele entendeu que o templo não era uma jaula para o divino, nem uma tentativa de manipular a divindade através da arquitetura. O templo era, em vez disso, um ato de condescendência divina. Deus, que habita a eternidade, escolheu limitar sua presença a um espaço geográfico para que seu povo pudesse saber onde encontrá-lo. Salomão previu tempos difíceis. Ele orou para que, se o povo pecasse, se houvesse fome, peste ou se fossem levados para o cativeiro, bastasse que eles voltassem seus rostos para aquele templo e orassem, e Deus ouviria do céu. A resposta de Deus veio não apenas com um fogo sobre o altar, mas com uma voz que ecoa através dos milênios. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de cura e perdão estava agora ligada não ao ouro do edifício, mas à atitude do coração. O templo físico era o cenário, o coração humano era o verdadeiro campo de batalha. A história do Templo de Salomão, contudo, não termina com sua destruição séculos depois pelas mãos dos babilônios, nem com sua reconstrução posterior. Ela ganha seu significado definitivo no Novo Testamento. Quando Jesus Cristo caminhou pelos pátios do templo de sua época, ele fez uma declaração revolucionária: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os ouvintes ficaram escandalizados. Eles pensavam no mármore e no ouro, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Ele era o verdadeiro Moriá, o lugar onde o sacrifício definitivo aconteceria. No momento em que ele expirou na cruz, o véu do templo, aquela cortina maciça que separava o Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo. O acesso que Salomão inaugurara para um único sacerdote, uma vez por ano, estava agora aberto para toda a humanidade, através do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo levou essa revelação ainda mais longe. Ele escreveu às comunidades de fé: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Considere o peso desta afirmação à luz da história de Salomão. Se o templo de pedra exigia tal preparação, tal silêncio e tal pureza de materiais, quanto mais o templo humano. Nós somos agora as pedras vivas de que fala o apóstolo Pedro. Cada crente está passando pelo processo da pedreira,
estamos sendo moldados nas circunstâncias muitas vezes escuras e difíceis da vida. Deus está removendo as arestas do nosso caráter, polindo nossas imperfeições e nos ajustando às suas medidas exatas. Muitas vezes, não entendemos o porquê do silêncio de Deus ou do cinzel das provações, mas o grande arquiteto está apenas garantindo que, quando chegarmos ao Monte Moriá celestial, nos encaixaremos perfeitamente no edifício eterno da sua glória, sem a necessidade de martelos ou gritos. Ao fecharmos esta crônica épica, somos confrontados com uma pergunta que ecoa desde aquele ruidoso e ao mesmo tempo silencioso dia em Jerusalém. Qual parte desta história toca sua alma com mais força hoje? Será a generosidade de Davi, que preparou o caminho para uma glória que ele mesmo nunca veria com seus olhos mortais? Ele nos ensina que o que fazemos para as gerações futuras é o que realmente define nossa herança. Será a sabedoria de Salomão, que no auge do poder humano soube se ajoelhar e confessar que tudo o que ele construiu era insignificante diante da imensidão de Deus? Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria é a humildade, ou será o mistério das pedras silenciosas. Elas nos lembram que a obra mais profunda de Deus em nossas vidas acontece no secreto, no silêncio, longe dos aplausos e do barulho do mundo. A jornada do templo começou com uma humilde tenda no deserto, passou pelo esplendor dourado de Salomão, foi personificada na vida de Jesus Cristo e agora continua em você. O Rei do Universo ainda deseja habitar entre seu povo. Ele não procura mais edifícios de pedra e ouro, mas corações que se humilham, buscam sua face e se tornam moradas de sua presença. Que possamos viver como pedras vivas, polidas pelo tempo e pela graça, prontas para refletir o fogo divino que outrora desceu sobre Moriá. Pois, no final, a maior estrutura que podemos oferecer ao Criador não é feita de mãos humanas, mas de uma vida transformada pela sua misericórdia, que dura para sempre. O templo foi concluído na pedra, mas a história da presença continua em cada batida do seu coração. Compartilhe esta visão, pois o mundo ainda anseia pelo dia em que, finalmente, o céu e a terra serão um só.